Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da programação em VHDL, a gente vai abordar hoje um comparativo entre a programação concorrente e a programação sequencial. Inicialmente, vamos recapitular através de um exemplo a implementação de uma programação concorrente. E na segunda parte do vídeo a gente aborda como será possível implementar uma programação utilizando comandos sequenciais. Então aqui a gente tem um exemplo que já foi abordado em aulas anteriores, um código em VHDL, onde essa parte define a entidade e a segunda parte do código é a dada arquitetura. Lembrando que a entidade define a parte externa do nosso componente. Então aqui a gente tem três portas, né? As portas A, B e C são do tipo bit, são entradas no nosso componente. E nesse exemplo a gente tem uma saída também do tipo bit. A operação desse componente é dada aí pela arquitetura. Então lá na arquitetura é definido um sinal intermediário denominado M, e o comportamento do circuito efetivamente é dado nessas duas linhas, onde depois que a gente inicializa a arquitetura. Nesse caso, a gente tem o M recebendo o A end B. Então, a gente pode implementar aqui o M. O M recebeu a operação end de A e B. E o Y, ele recebe o M OR C. Então, o Y, que é a saída, ele vai receber o M OR C. A parte principal desse código está justamente nessas duas linhas que fornecem o comportamento do nosso sistema. E a principal característica da linguagem VHDL é o fato dela ser uma linguagem concorrente, ou seja, a ordem que essas duas linhas foram escritas, elas não interferem no funcionamento do circuito. A gente poderia ter invertido a ordem, que não iria fazer diferença nenhuma, o circuito implementado ia ser o mesmo. Justamente porque é uma linguagem concorrente e o nosso código está sempre associado a um circuito digital. Mas é possível também implementar códigos sequenciais em VHDL. Isso que a gente vai ver através de um exemplo. Então esse exemplo foi retirado da 11ª edição do livro do Totti, o nosso livro texto. E através desse exemplo a gente vai implementar um código sequencial. A chave para implementar o código sequencial é o comando chamado processo. Quando a gente abre um processo em VHDL, o código passa a ser sequencial. Mas vamos analisar inicialmente esse exemplo. Como exemplo dessa aplicação, vamos examinar o sistema de medição de temperatura, que usa um conversor analógico digital, como descrito na figura. Suponha que desejemos indicar quando a temperatura está em determinados intervalos, aos quais iremos nos referir como frio demais, ideal e quente demais. A relação entre os valores digitais para a temperatura e as categorias é... Então, os valores digitais estão sendo fornecidos em 4 bits. De 000 até 1000 é denominado frio demais. Ou seja, quando o valor está entre 0 e 8, está associado ao frio demais. Entre 1001 e 1010, a temperatura está associada a ideal. Então, a temperatura ideal seria o 9 e o 10. E nessa faixa de valores, a temperatura está associada ao quente demais. Então, a figura representa exatamente esse sistema. A gente tem a entrada de temperatura, um conversor analógico digital que vai fornecer o valor dessa temperatura em 4 bits. E esses 4 bits são as entradas do nosso circuito lógico. E esse circuito vai analisar esses 4 bits e vai indicar se está frio demais, ou a temperatura está ideal, ou a temperatura está quente demais. Então o objetivo é implementar em VHDL esse circuito lógico, que vai analisar esses 4 bits de entrada e vai fornecer a saída de acordo com o valor de entrada. Então aqui está implementado o código em VHDL desse sistema.
Vamos analisar os detalhes. Então, nessa parte, a gente tem a entidade, né, que vai definir as entradas e a saída. Nessa segunda parte, a gente tem a arquitetura. Então, a entidade, a gente vai ter uma entrada denominada valor digital, e essa entrada é do tipo inteiro. E sempre quando a gente trabalha com uma entrada inteira em VHDL, a gente precisa definir os limites dessa entrada. Nesse caso, entre 0 e 15. Quando é feito isso, quando a gente já determina os limites da entrada inteira, o compilador ele já vai enxergar esse número inteiro como um vetor de bits entre 0 e o limite máximo 15. E como saída, a gente tem o frio demais, o ideal e o quente demais. Então a nossa entidade está determinando aí o nosso componente, né, 3 bits de saída, e na entrada um vetor de 4 bits. O Quartus implementa esse vetor de 4 bits com um barramento. Então lá no esquemático vai aparecer um barramento aqui, onde esse barramento vai ter 4 vias, né, e a saída, os 3 bits aí. Agora vamos analisar a arquitetura desse componente. Na arquitetura, inicialmente foi definido um sinal intermediário, que é um vetor de 3 bits, de 2 a 0. E efetivamente, dentro da arquitetura, onde após o início aí da arquitetura, é definido o que a gente chama de processo. Toda vez que definimos um processo em VHDL, o que estiver interno a esse processo vai ser executado na ordem que é escrita, ou seja, uma região de código sequencial. Toda essa parte aqui é uma região onde a gente fala que é uma região de código sequencial, ou seja, os comandos são executados na ordem que foram escritos. Todo processo tem uma lista de sensibilidade. Nesse caso, a lista de sensibilidade desse processo está incluída apenas a variável denominada valor digital. O que isso significa? Significa que esse processo só vai ser executado quando houver alguma variação nessa lista de sensibilidade, ou seja, no valor digital. Se o valor digital não modificar, esse processo aqui não é executado. Houve variação no valor digital? Sim, então esse processo é executado. Então, a lista de sensibilidade, ela determina exatamente isso. Quando que esse processo vai ser executado? Qualquer variação nessa lista de sensibilidade, o processo é executado. Então, no nosso caso, faz sentido, porque é um sistema cuja saída determina se a temperatura está alta, ideal. Então, toda vez que houver uma variação na entrada, né, uma variação nesse valor digital, a gente precisa analisar novamente o comportamento da saída. Beleza, então vamos analisar aí internamente o processo. Como o código agora está sequencial, a gente pode utilizar comandos do tipo if, se a gente quisesse utilizar um case, isso é possível, porque agora o código está sequencial. A gente vai analisar se o valor digital é menor ou igual a 8, então, o que a gente determinou, esse sinal intermediário status, ele recebe 100. Se o valor digital é maior do que 8 e o valor digital é menor do que 11, então a status recebe 010. Se não, o status vai receber 001. O status está associado justamente a esses bits aqui de saída, né? Que seria o ideal, que seria o quente demais, o ideal, o frio demais. Depois a gente termina o if e termina o processo. Finalizado o processo, é importante agora fazer a correspondência desse valor de sinal intermediário que a gente chamou de status à saída efetiva do circuito. Isso é feito exatamente aqui, ó. O frio demais vai receber o bit 2 do sinal, o ideal vai receber o bit 1 do sinal e o quente demais vai receber o bit 0 do sinal que a gente chamou de status. Com isso a gente termina a nossa arquitetura
Esse exemplo aí do TOT foi implementado no Quartus Prime. Então aqui está a implementação e o circuito que foi gerado. Então esse circuito que foi analisado, a gente vai efetivamente implementar ele no FPGA. Então imagina o seguinte, a gente tem lá o nosso FPGA. Lá no nosso kit D0 Nano, a gente já tem alguns pinos aí do FPGA que estão conectados a algumas teclas. Então aqui a gente está representando um circuito aí de uma tecla externa aí, externa ao FPGA, mas que está lá no nosso kit. Da mesma forma, a gente tem alguns pinos aí do FPGA que já estão conectados a alguns LEDs de saída. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ligar as entradas do nosso circuito a esses pinos que já estão conectados às teclas. Dessa forma, quando a gente apertar uma determinada tecla, a gente vai passar do nível lógico alto para o nível lógico baixo. A gente vai controlar o vetor de entradas através aí dessa tecla, que vai ser um dip switch. E a saída do nosso circuito, a gente vai conectar alguns LEDs lá do nosso kit FPGA. Então esses LEDs aqui eles vão acender de acordo com o valor definido aí no vetor de entrada que está associado às teclas. Então para fazer a ligação das entradas do circuito nas teclas e das saídas do circuito nos LEDs, a gente precisa consultar o manual do kit D0 Nano. Então aqui a gente tem o manual do kit, né? Só recapitulando, que a gente vai utilizar essas teclas aqui, um dip switch, e para as entradas a gente vai variar de 0 a 1, nível lógico baixo ou alto, e a gente vai utilizar também 3 LEDs, o LED 0, o LED 1 e o LED 2 para a saída. Então, de acordo com o nível lógico que a gente colocar no dip switch, os LEDs vão ser acionados. Vamos analisar então, lá no manual, em quais pinos os LEDs estão conectados. Então aqui está o diagrama aí fornecido pelo manual. A gente tem esse LED denominado LED 0, que ele está conectado na saída A15. O LED 1 está conectado na saída A13 e o LED 2 está conectado na saída B13. A gente vai precisar fazer essa associação. Agora vamos analisar as entradas do dip switch. Aqui a gente tem o dip switch e lá no manual ele está determinando que a entrada denominada dip switch 0 está conectada no pino M1. O dip switch 1 está conectado aí na entrada T8, o 2 no pino 9 e o 3 no pino denominado M15. Então a gente precisa fazer essa associação lá no Quartus Prime. Feita essas ligações no Quartus Prime, a gente compila novamente o circuito, a gente consegue obter aí, ó, o circuito que foi projetado já com os valores associados. Olha lá, as entradas, o diagrama esquemático já mostra aí para a gente as entradas associadas aí ao dip switch. Da mesma forma, as saídas associadas aos LEDs. Projetado o circuito e feitas as ligações das entradas e das saídas, é possível fazer a gravação no FPGA. Feita a etapa de gravação, a gente pode verificar o funcionamento do circuito. Então aqui está a plaquinha D0 Nano, a gente tem o cabo aqui USB que está ligado aí no computador, que foi feita a gravação, né? Aqui a gente tem o FPGA, lembrando que ele já está ligado aqui, o nosso circuito está ligado nesse dip switch aqui. E nas entradas, né? A entrada do circuito já está conectada no dip switch. E 3 LEDs, a gente pegou aqui o LED 0, o LED 1 e o LED 2 também ligou aqui no nosso circuito.
Então, vamos variar as entradas e verificar o funcionamento da saída. Nesse momento, todas as entradas estão em nível lógico baixo. Então, a temperatura de saída tem que ser muito fria, que é exatamente o LED 0 está aceso. A gente mudar todas as teclas aqui, todos os dip switches para nível lógico alto, vai ter que acender a temperatura referente ao muito quente, que é exatamente o LED 2. O LED aqui do meio, que é a temperatura ideal, ele vai ser acionado na temperatura 9 e 10. Vamos colocar aqui o 10, que é 10, 10. Então eu vou colocar essa entrada aqui em nível lógico baixo, 10, 1, e essa última aqui também em nível lógico baixo. Ok, acendeu o LED do meio, representando a saída da temperatura ideal. Dessa forma, a gente confirma o funcionamento aí do circuito. Ok, valeu, pessoal.